problema aqui. Eu estava com um probleminha porque na hora dele baixar a dependência do Firebase que ele estava baixando a versão 8.15 e agora ele está baixando a versão certa. Mais uma vez, não se importe por isso agora, isso é uma configuração do iOS. Um dia a gente chega lá. Bom, nosso app está rodando, a gente precisa agora testar o login, né? Então vamos ver aqui, quando a gente faz o login, vamos ver aqui, login linekin@gmail.com. Opa, não está digitando. Ai, cara, preciso device keyboard conectar aqui o meu. Vamos ver se agora vai. Agora ele digita. Por que eu estou no simulador aqui? linekin@gmail.com e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrei. Vamos lá. Aí, logado, tudo certinho. Vamos botar um breakpoint aqui para a gente ver como é que fica. Ó. Vou fazer logoff, login novamente, só para você ver aqui, conhecer esse objeto do tipo linekin, do tipo document snapshot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, login, aqui, ó. Ele ele foi lá na coleção, pegou o documento do ID X, né, desse ID aqui, e foi lá e pegou. Então, o meu result, agora, depois aqui na próxima linha, cadê? O meu result, ó, ele existe? Sim, ó, ele existe. Qual o ID desse documento? O documento é tal. E quais são os dados que tem lá? Ó? Eu nem tenho aqui, ó. Entendeu? Ó, eu vou ter aqui dentro de data, ó, search. Então aqui dentro eu tenho data, ó, a complicação para eu pegar esses dados aqui, ó. Então eu tenho e-mail, nome, evento, que é uma lista vazia, e a imagem, que é uma string vazia. Entendeu? Então, ó, só que esse objeto também me criou uma facilidade, né, que eu posso já acessar essa imagem que está aqui dentro, por exemplo, só pegando como tipo map string. Por isso que é um objeto, né, é um document snapshot do tipo map string dynamic. Beleza? Porque eu posso acabar recuperando ele assim. Mas algumas informações eu posso só colocar um ponto ID, por exemplo, e eu recupero esse ID. Beleza? É só diferente, mas se fosse um outro banco de dados, a gente ia pegar utilizando o from map. Ele ia passar o ID como uma chave também. No nosso caso aqui desse document snapshot, ele passa o document sem ser chave. Ele me passa realmente como um valor aqui, como uma propriedade do próprio document snapshot. Beleza? Bom, só para melhorar aqui um pouco o nosso... Vou continuar aqui, vou dar play. Para melhorar um pouquinho, o que acontece, tá? Em um certo momento nós vamos falar aí sobre Clean Architecture, né? Ou seja, arquitetura limpa, Clean Arch. Tem um cara chamado Uncle Bob, que ele criou aí, né? Ele mostrou para a gente boas práticas para a gente não ficar dependente de projeto, dependente de coisas, a gente tornar o nosso projeto mais legível, mais escalável, com fácil manutenabilidade, você manter ele ao longo do tempo, né? E uma dessas regras, né, uma dessas práticas, é que uma função, né, uma classe, ela tem que fazer uma coisa só. Né? Então, assim, ela tem que o single responsibility, ela tem que ter uma responsabilidade única. Então, por exemplo, o nosso controller aqui, ó, ele está fazendo um dos princípios ele está aqui admitindo um dos princípios do Solid, que é single responsibility, né? Ou seja, responsabilidade única. O que ele faz? Ele é um login controle, ele controla o login na página, né? Então ele só faz isso. Ele está controlando os estados aqui, né? A gente podia colocar login state ou login storage, né? Tem várias formas de dar nome para isso, não interessa o nome e também não interessa as regras aí do Uncle Bob. No caso, se você vai aplicar todas ou não. Ele só dá dicas aí de como a gente mantém isso aqui mais limpo, nosso código mais limpo. Quando a gente entra aqui no nosso repositório, ó, tanto o login, ele está gigante, ó, um método desse tamanho, de 9
a 33 linhas aí, então, ou seja, tem 22 linhas, é um método grande, tá? Aqui no nosso Create Repository também, ó, mesma coisa, de 10 a 36 linhas, ou seja, 26 linhas, é um código muito grande. Com certeza aqui estão sendo feitas várias coisas e não com uma única responsabilidade, tá? Por mais que pareça, né, que ele está fazendo o login e pronto, não. Ele acaba tendo alguns problemas. Porque a gente pode ter um problema aqui dentro e quebra toda essa nossa coleção aqui. Por exemplo, aqui ó, no Login Create. Vamos ver aqui o que pode acontecer. Nesse momento aqui, por exemplo, de fazer o From Doc, pode ser que quebre. Vamos imaginar que quebrou aqui ó, na hora de fazer essa conversão. Por exemplo, era para vir name, a chave name, e na verdade deu a chave name 2, tá? Ou nome em português, enfim, quebrou aqui. Se quebrar isso aqui, o que acontece? Eu não vou saber, vai quebrar, vai parar aqui, vai dar um retrô bem aqui, eu não vou saber em qual passo que deu erro, se foi na hora de autenticar, se foi na hora de fazer a autenticação, o From Doc, se foi na hora de pegar o documento, beleza? Então o que acontece? A gente precisa de alguma forma externalizar essas coisas, né? Então aqui ó, no passo 1 de autenticação a gente até externalizou, ou seja, a gente tem um Firebase Auth Service que faz tudo lá pra gente. Então ó, lembra que a gente criou um login, ó? Aqui ó, a gente tem um método nessa classe que só faz o que? A verificação. Então se der erro no momento de verificar, ele já gera um erro aqui, já vai mandar null, ou então já vai mandar o retro aqui, né, a exception lá para quem consumiu esses dados, né? Então a gente precisa fazer algo parecido com a nossa requisição, né? Ou seja, a nossa query aqui, como nós estamos pegando esses dados. E aí eu vou fazer o seguinte, só que é diferente do login Firebase, do Firebase Auth Service, aqui fica muito simples, né? Porque ou seja, eu só quero entrar com esse e-mail e nunca mais. Já para as nossas requisições é um pouco diferente, porque eu tenho vamos colocar assim, eu tenho uma query aqui a se fazer, ou seja, para cada repositório que eu tiver no meu banco, no meu projeto, por exemplo, para criar evento, para pegar uma lista de eventos, para pegar os participantes, para fazer o update de uma classe, para cada um desses, eu vou ter uma estrutura aqui diferente, tanto de informações que eu vou estar passando, quanto do resultado da informação que eu vou estar pegando. Então não dá para a gente criar aqui um Firebase Auth Service único, né, que faz, ou seja, criar só um método que faz uma requisição para todos. Então o que vai acabar que a gente vai precisar fazer aqui, ó? No nosso login, a gente não tem aqui uma camada responsável pelas páginas, uma camada responsável por controladores, uma por repositório. A gente vai criar aqui uma camada, tá? Eu vou chamar de externo. Por que externo, né? Porque ela está externa ao repositório. O nosso repositório ele é responsável por enviar aqui o resultado final. Então, ele faz a conexão, né? A gente estava dizendo que ele ia lá e faz a conexão com os nossos databases, né? Mas, na verdade, ele cria aqui uma estrutura de passo a passo do que ele precisa fazer para aí sim retornar um true ou falso, aqui no nosso caso, né? Então, ele pode ter que acessar 2, 3, 4 servidores diferentes para gerar um resultado de volta. Nesse nosso caso de autenticação, a gente tem o passo 1, que é logar no sistema. O passo 2 é recuperar os dados se esse passo 1 der certo, né? E depois a gente tem um passo 3, que é logar no sistema. Então tá vendo que o nosso login repository está tendo várias propostas aqui diferentes, né? Então vamos tentar diminuir isso, vamos tentar diminuir essa responsabilidade. O que eu quero fazer? Eu quero jogar essa responsabilidade do passo 2 para o mundo externo. E isso também é interessante porque, vamos dizer que um dia o nosso banco de dados muda, não é mais do Firebase, é de um banco normal, que eu vou requisitar uma requisição RESTful, né? Uma requisição, uma API que eu vou pegar realmente só o map string.
Aí eu vou ter que mudar aqui e tal. O que eu posso fazer? Eu mexo só no meu externo, porque o meu mundo externo é outro separado do meu repositório. Beleza? Então a gente vai criar aqui uma nova camada, ó, que dentro de externo a gente pode criar aqui, pode ser externo, tem outros nomes, tudo bem, não importa muito a forma como a gente vai colocar. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, Firebase, né, o nome da pasta, não tem problema. E a gente vai fazer o que? Login, na verdade nem é login, a gente vai fazer um get user, não é isso que a gente está fazendo aqui, ó. A gente não está indo lá e pegando o usuário, então vou fazer um get user, beleza, underline, database, aqui sim, ó, database, talvez eu vou tirar aqui de externo para database. Database é um nome legal, assim, que é utilizado, que realmente faz a conexão com o banco de dados, né, o database aqui, ó, a gente realmente está indo lá no nosso banco de dados. Então eu vou até alterar aqui, ó, em vez de chamar de externo, eu vou chamar de database. Beleza? Ó, ele já até tem um íconezinho aqui pronto para isso. Beleza, na próxima aula a gente vai, deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui, 11 minutos, certo, aqui eu te dei uma explicação, né, de por que a gente vai criar esse database. Na próxima aula a gente vai realmente externalizar aqui essa informação para o nosso database, e aí a gente já faz isso tanto para criar, ou seja, tanto para pegar o usuário, quanto para setar, criar um usuário novo, a gente também cria aqui, beleza.